Olá a todos, então sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula, né, da nosso projeto aqui de tráfego pago. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente cria campanhas no Facebook Ads, né, no caso dentro do Meta Ads. Então hoje a gente vai entender como que funciona cada etapa, né, desde a criação das campanhas até a publicação e otimização dos anúncios. Então, depois dessa aula, a gente vai conseguir montar, né, a nossa primeira campanha com segurança e estratégia. Então, é, antes da gente criar qualquer campanha, é importante entender a estrutura do Meta Ads, né? Então, a gente tem três partes principais, que seria a campanha, que é onde a gente define o objetivo, no caso, o tráfego. O segundo seria o conjunto de anúncios, que é onde você escolhe o público, o orçamento e os posicionamentos. E o próprio anúncio, que é o criativo final. Então seria a imagem, o vídeo e o texto que o público vai ver. Então a gente tem que pensar nisso como se fosse uma pirâmide mesmo, né? Então lá em cima está o criativo, mas toda a base precisa estar bem planejada para ela funcionar. Então, o primeiro passo é a gente entrar no gerenciador de anúncios, que dentro do Facebook Business Manager a gente tem toda uma estrutura e um painel com essas funções. Então, é ali onde tudo acontece, né? A gente, depois de clicar assim, no botão de criar, a gente escolhe o objetivo de campanha, que no nosso caso seria tráfego. Então, a gente selecionaria tráfego. Então, esse objetivo é ideal quando a gente tem e quer levar as pessoas para o site, blog ou a própria landing page. O próximo passo seria, agora que a gente tem uma, ah, uma agora que a gente tem toda uma estrutura, vem a parte que muita gente ignora, que faz total diferença, que é a questão de organizar os nomes da sua campanha. Então, usar uma nomenclatura inteligente ajuda a entender os resultados depois. Então, um exemplo seria tráfego empreendedores novembro de 2024, por causa de 2025. No conjunto seria colocar alguma coisa relacionada com interesse, marketing, mobile, 50 por dia. Então, a gente vai vendo que assim fica muito mais fácil comparar o desempenho de cada parte, né? E, e o Facebook ele assim te dá duas opções de configuração, né? Que é a simplificada, em que o próprio sistema usa a inteligência artificial para tomar as decisões, que é ótimo para quem está começando e quer mais rapidez. E o manual, que é o que dá controle total sobre o orçamento, públicos e testes. Então, se você está dando seus primeiros passos, é bom a gente começar pela simplificada. Mas conforme for pegando a prática, né, tem que ir migrando para o manual que te ensina muito sobre o comportamento das campanhas. E o passo 4 seria definir o orçamento e programação, né? Então, a gente tem duas opções, que seria o orçamento diário e o total. Então, agora seria a hora de definir qual que vai ser o quanto você quer investir, né? Então, você pode escolher entre o orçamento diário ou o orçamento total. O diário ele é ótimo para quem quer gastar o mesmo valor todos os dias e manter o controle. E aí o total ele é mais flexível. Então o Facebook ele distribui o investimento ao longo da campanha. Então ele gasta mais nos dias de melhor desempenho. Então o segredo aqui é começar pequeno, analisar os resultados e ir ajustando conforme aprende. No caso a inteligência do Facebook. E, e aqui a gente chega na parte do coração assim da campanha, que é o público-alvo. Então, quanto mais específico e relevante for o seu público, melhor o resultado. Então, uma das dicas que eu até dou é que você pode usar o, o Público Advantage Plus, que é o próprio Facebook, ele otimiza com base em quem tem mais chance de clicar. Então, você pode definir dados demográficos, como idade, gênero, localização, e também pode segmentar por interesses, como marketing digital, empreendedorismo, e-commerce, e, claro, pode usar os públicos personalizados, né, que é para impactar quem já visitou seu site ou interagiu com suas redes. Então, isso seria
aquela sala de remarketing que a gente estudou. Então essa é a parte onde tudo acontece, né, da segmentação e como acontece. Pro passo 6 seria listar assim, os lugares onde os anúncios podem aparecer, no caso Facebook, Instagram, Audience Network, o Messenger. Então, aqui a gente pode deixar com que o Facebook escolha automaticamente, o que é ótimo para começar, ou define manualmente. Então, as principais posicionações que eu comentei, né? A parte do Facebook seria o Feed, Stories e Reels, Instagram, mesma coisa, sites parceiros do Audience Network, e a própria caixa de entrada do Messenger, né? Que quando a gente recebe essas dentro do nosso DM. Então, minha dica seria usar os posicionamentos automáticos no início, que depois, quando tiver os dados suficientes, e a gente pode testar as variações para descobrir onde o custo por clique ou o custo por conversão também é menor. Esse seria o nosso principal objetivo. E dentro do passo 4 a gente tem a parte que mostra os elementos principais, que seriam imagem, vídeo, título, descrição e CTA. Então, essa é a parte mais divertida, né? Que é o criar o anúncio em si. Então, aqui é onde você vai colocar a imagem, o vídeo, o texto e o botão de ação. Então, usar imagens de alta qualidade ou vídeos curtos, né, de até 15 segundos já funcionam bem. Então, no título, por exemplo, ser discreto, ser direto, no caso, eu coloquei ali um máximo de caracteres, que seria de 40. E na descrição, destacar o benefício principal e, de repente, usar emojis estratégicos para chamar atenção. E por fim, o botão de ação, que seria o famoso CTA, que precisa combinar com o objetivo. Então, pode ser salvar mais, compra agora ou baixar, vai depender do como você do que você quer que a pessoa, ao clicar, acesse. E também não esqueça de colocar o URL completa da sua landing page, né? E sempre verificar se o pixel do Facebook está funcionando. O pixel, nesse caso, ele seria a nossa tag de conversão, que é a aula que eu expliquei lá do Google Ads. Então, o pixel é a mesma coisa que a tag de conversão do Google. Só muda o nome, mas tem o mesmo objetivo e funcionalidade. E, então a gente chega assim na reta final, que seria antes de publicar, né, confirmar que o pixel está instalado, rastreando tudo certinho, e depois ver se os públicos personalizados estão configurados. Então, porque eles vão ser seus melhores aliados assim, na parte de remarketing. E por fim, revisar tudo, né? E publicar sua campanha. Então, o ideal aqui seria criar de 2 a 3 versões de anúncios para testar o que performa melhor. E lembrar que os resultados do Facebook é a constância de testes e aprendizados com os dados reais. Então, sempre publicar, monitorar e ajustar. Então, continuar sempre evoluindo. Então, gente, eu vou entrar aqui no nosso Business Manager. Esse é o painel que eu comentei para vocês. Então, aqui a gente tem a nossa conta que foi criada, né? Primeiro a gente precisa criar a nossa conta e automaticamente a gente já cria nosso portfólio empresarial ao mesmo tempo que a gente cria a nossa conta. E o que acontece? Aqui a gente vai conseguir criar toda a parte de pixel, de página, de parte de controlar fontes de dados, que seriam os pixels, os públicos. Aqui a gente vai conseguir controlar tudo isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o nosso gerenciador de anúncios, que é o nosso aqui onde a gente vai criar a nossa campanha em si, né? Que eu queria mostrar aqui para vocês. Esse é o painel, né? No primeiro momento, como a gente vê. Então aqui a gente tem as nossas métricas, a gente consegue personalizar essas métricas, né? Com base em quanto como a gente quer trabalhar. A gente também consegue, né? Parte de período, enfim. Isso vocês meio que já têm uma noção por conta do Google Ads, né? E para criar essa nossa campanha, tem um botão aqui na lateral verde. Então a gente consegue selecionar o tipo de compra. Nesse caso, na maioria das vezes vai ser o leilão. E o objetivo de campanha. Então, nesse caso a gente quer tráfego no nosso site. A gente vai
selecionar essa opção e continuar. Então, como eu comentei, né, tem a parte de usar as configurações recomendadas e a campanha de tráfego manual, que é o que a gente vai utilizar nesse momento. Então, aqui a gente tem a parte de nome da campanha, detalhes da campanha, isso é, que é o normal. Testes AB a gente pode selecionar, mas isso é a parte mais automática do Meta Ads, então a gente não seria para a gente nesse momento. E a categoria seria a parte de a gente poderia selecionar depois se fosse necessário, né? A gente pode dar um avançar. Conjunto de anúncios, que seria o famoso grupo de anúncios, como no Google Ads. A partir de aqui a gente consegue nomear qual que seria o tipo de conversão. Então, onde que a gente quer gerar o tráfego seria no site, no próprio site, né? Nesse caso que a gente está utilizando ali o site da comunicação institucional. Meta de desempenho, a gente utilizaria o maximizar número de visualizações de páginas de destino, que é como a gente quer tráfego. Esse seria o ideal. A meta de custo, a gente teria, por exemplo, um máximo, é o famoso CPA aqui. A gente poderia, de repente, selecionar R$ 20. E aqui também a gente consegue selecionar a nossa estratégia de lance, né? Que, como no Google também, aqui a gente consegue fazer no mesmo esquema. Então, esse é o meta de custo por resultado, que é o nosso valor que a gente estipulou aqui em cima. A gente vai usar o meta de custo por resultado por enquanto. E aqui temos o orçamento diário. Então, como eu comentei, né, tem a parte do diário total. Aqui a gente utilizaria o diário, que é mais fácil para controlar. Data de início de campanha, que seria a programação. A programação de orçamento também, de repente, a gente quer aumentar um orçamento, né, em um período específico. A gente consegue também fazer isso. Controles de público, então a gente consegue criar o nosso público e colocar aqui. No caso, a gente tem como mudar também depois de já ter a campanha lançada no ar. Esse seria o grupo de anúncio e o próprio anúncio. Então, a gente pode renomear ele aqui. E o que eu quero mostrar para vocês seria aqui, ó, formato. Formato a gente consegue selecionar qual tipo de anúncio que vai ser mostrado, né? E além disso, a gente consegue editar esse anúncio depois que a gente colocar eles aqui dentro. Então isso é algo bem legal que daria pra gente já daria também pra gente ver prévia e a partir do botão também. Então se a gente quisesse colocar para ir para o site do TCI, a gente conseguiria também colocando aqui. E por fim, a gente publicaria essa campanha. Provavelmente ela vai dar alguns erros, né? Porque a gente não selecionou nada dentro do grupo da campanha e do grupo do grupo de anúncio. Então a gente pode voltar aqui, mas ela vai estar salva como um rascunho, se eu não me engano. Isso. No caso, aqui ela não vai ser publicada por causa que a gente não fez o nosso cadastro de cartão dentro da plataforma. Então, nesse contexto, a gente não vai conseguir publicar, mas ela vai estar salva como rascunho aqui para a gente poder editar depois. Então, no geral, gente, o painel ele é bem tranquilo de se entender. Ele, como a gente já tem um domínio ali no Google Ads, ele é bem mais tranquilo para a gente compreender, né? O que muda é a questão do Pixel Pro Tag. O que muda seria como configurar essa tag, que seria o mais puxadinho assim do Meta. Mas, claro, diferente do Google, a gente não tem a parte dos títulos e nem as descrições que a gente poderia editar. No caso, a gente teria que fazer ou por imagem ou por vídeo. Essa é a única diferença. Então, o público do Google, ele a pessoa tem a intenção já da compra ao pesquisar. E no Meta a gente cria, né, essa intenção por meio dos vídeos e das postagens ali dentro do feed e o direct. Então, gente, no geral, acho que era isso.
como criar sua campanha de tráfego no Meta Ads. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado.